Talvez você não precise de mais um esforço hoje, nem de mais uma tentativa, nem de mais um plano. Talvez o que você mais precisa agora é parar, só parar. Como alguém que caminhou por muito tempo, sem perceber o quanto já estava cansado, e só quando senta, percebe o peso que estava carregando. É isso que está acontecendo agora. Você parou, e o cansaço apareceu, não porque surgiu agora, mas porque finalmente você sentiu o peso dos dias, das decisões, das preocupações acumuladas, das coisas que você tentou resolver sozinho. E talvez, sem perceber, você foi assumindo responsabilidades que nunca foram suas, tentando controlar o tempo, tentando antecipar o futuro, tentando evitar dores que ainda nem chegaram. Mas isso cansa de um jeito silencioso, que não aparece de fora, mas esgota por dentro. Agora, enquanto você está aqui, deixa eu te mostrar algo simples. Nem tudo precisa ser resolvido por você. Nem tudo depende de você. Nem tudo está sob seu controle. E isso não é uma falha, é uma verdade. Porque existe algo acontecendo, mesmo quando você não está fazendo nada. Como a noite que chega, sem que você precise puxar o céu. Como o amanhecer, que acontece sem esforço. Como o tempo, que continua avançando, mesmo quando você para. Deus trabalha assim, sem pressa, sem barulho, sem depender da sua força. Enquanto você tenta resolver, Ele já está alinhando. Enquanto você se preocupa, Ele já está preparando. Enquanto você se cansa, Ele continua firme, trabalhando por você, mesmo agora. Talvez você não veja, talvez não sinta, mas isso não muda o fato. Deus não parou. Ele não está esperando você se reorganizar. Ele não está distante. Ele está agindo nos detalhes que você ainda não percebe. Agora, faz algo diferente. Não tenta entender. Não tenta organizar tudo na mente. Só escuta e respira, devagar, como alguém que finalmente aceita que pode descansar. Deixa o ar entrar sem pressa e sair sem esforço. Mais uma vez, só isso, sem cobrança, sem meta, sem urgência. Seu corpo começa a responder, os músculos relaxam, o rosto desacelera, os pensamentos, aos poucos, perdem a intensidade, porque você não está alimentando eles, você está deixando passar. E nesse espaço, onde antes havia tensão, começa a surgir algo novo, silêncio, mas não um silêncio vazio. Um silêncio que acolhe, que desacelera, que sustenta. E é nesse tipo de silêncio que Deus mais trabalha. Não no caos, não na pressa, mas no espaço onde você para e permite. Talvez você tenha passado muito tempo tentando fazer acontecer, forçando respostas, buscando sinais, tentando entender caminhos, mas agora é diferente. Agora você não precisa fazer acontecer. Você só precisa deixar acontecer. Porque aquilo que é de Deus não depende da sua força, depende do tempo certo. E o tempo certo não falha, mesmo que pareça demorado, mesmo que pareça silencioso, mesmo que pareça parado. Existe movimento, existe direção, existe cuidado. Agora, imagina por um instante que tudo aquilo que te preocupa está sendo resolvido, sem você precisar tocar. Como se alguém estivesse organizando tudo nos bastidores, ajustando caminhos, evitando erros, abrindo portas na hora exata. Esse alguém é Deus. E Ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com precisão. E isso muda tudo. Porque o que é feito com pressa pode falhar, mas o que é feito no tempo certo permanece. Agora, você não precisa mais correr. Não precisa mais insistir, não precisa mais carregar sozinho. Você pode descansar de verdade, sem culpa, sem medo de perder algo, porque o que é seu não se perde. O que é de Deus chega no tempo certo, do jeito certo, e enquanto esse tempo não chega, Ele continua trabalhando por você,
Mesmo quando você está em silêncio, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você decide parar, agora, fica só mais um pouco aqui, sem voltar para o que te preocupava, sem retomar o controle. Só permanece, respirando, descansando, confiando, porque enquanto você descansa, Deus continua trabalhando por você. Mesmo agora, com o corpo mais quieto, existe uma parte de você que ainda não parou. A mente continua ativa, pulando de um pensamento para outro, como se estivesse tentando resolver tudo antes que o dia termine. Talvez você conheça bem isso. Você deita, o ambiente está em silêncio, mas por dentro, tudo continua em movimento. Lembranças aparecem, situações voltam, conversas que você gostaria de refazer, decisões que você revisita e, sem perceber, você começa a reconstruir o dia inteiro ou até imaginar o amanhã, como se a mente dissesse: antes de descansar, precisamos resolver isso aqui. Mas nunca termina. Sempre surge mais uma coisa, mais um detalhe, mais uma preocupação. E o descanso vai sendo adiado. Não porque você não quer descansar, mas porque não consegue desligar. Agora, percebe isso com calma, sem se julgar, sem tentar forçar o silêncio. Só observa. Sua mente não está tentando te atrapalhar, ela está tentando te proteger, tentando antecipar problemas, tentando evitar erros, tentando manter tudo sob controle. Mas existe um limite e talvez você já tenha ultrapassado esse limite hoje, porque chega um momento em que continuar pensando não resolve mais, só desgasta. E é exatamente aqui que você pode fazer algo diferente. Ao invés de tentar resolver, você pode permitir que as coisas não sejam resolvidas agora. Isso não é desistir, isso é pausar. Agora, imagina seus pensamentos como se fossem nuvens passando pelo céu. Você não precisa segurar nenhuma delas, não precisa analisar todas, não precisa seguir cada uma. Elas aparecem e passam, e você permanece observando, sem se prender, sem entrar em cada história. Respira devagar e volta para o seu corpo. Sente o peso dele apoiado, sente o contato, o apoio, a quietude. Você está aqui, nesse momento, e nesse momento não há nada que você precise resolver, nada que você precise decidir, nada que você precise antecipar. Só estar, só respirar, só descansar. E talvez o mais difícil para você não seja descansar o corpo, mas permitir que a mente descanse também. Porque descansar a mente significa soltar o controle, e isso dá medo. Uma sensação de, se eu parar de pensar nisso, algo pode dar errado. Mas escuta isso com calma. Aquilo que depende de você já foi feito hoje, e aquilo que não depende não vai ser resolvido agora. Então não existe motivo real para continuar carregando isso nesse momento. Agora, faz um pequeno gesto interno, como se você colocasse tudo que está na sua mente em uma caixa, sem organizar, sem revisar, só coloca. Fecha essa caixa e deixa ela ali. Você pode voltar depois, mas não agora. Agora é tempo de descanso, e enquanto você escolhe parar, algo importante acontece. Você sai do esforço e entra na confiança. Porque descansar não é só parar o corpo. É confiar que o mundo não vai desmoronar porque você parou. É confiar que Deus continua trabalhando, mesmo quando você não está fazendo nada. E isso é libertador, porque tira de você um peso que nunca foi seu. Agora, imagina isso com clareza. Enquanto você está aqui, respirando, mais calmo, Deus continua agindo, ajustando coisas que você não vê, movendo situações que você não percebe, protegendo caminhos que você nem sabe que existiam, sem pressa, sem falha, sem atraso. E você não precisa acompanhar isso. Você não precisa entender como. Você só precisa descansar. De verdade. Agora,
Se algum pensamento voltar, não entra nele, só reconhece e deixa passar, como uma nuvem que não precisa ser segurada, e volta para a respiração. Devagar, constante, simples. Você está seguro aqui. Você pode parar. Você pode descansar. E enquanto você descansa, Deus continua trabalhando por você. Existe uma diferença entre segurar e sustentar. Segurar cansa, porque exige força constante, porque qualquer distração parece que tudo pode cair. E talvez é assim que você está vivendo, segurando tudo, tentando não deixar nada escapar, tentando manter tudo sob controle. Mas isso tem um custo, e o custo é esse cansaço que você sente agora. Já sustentar é diferente, porque quando algo é sustentado por algo maior, você não precisa usar toda a sua força. E é exatamente isso que Deus faz. Ele sustenta, mesmo quando você acha que está segurando sozinho. Agora, imagina por um instante que você pode parar de segurar, só um pouco, sem medo de tudo desmoronar, sem aquela urgência, só relaxar o suficiente para perceber que você não está sozinho nisso, que nunca esteve. Aquilo que você tenta manter já está sendo sustentado, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Deus não depende da sua força. Ele não precisa que você carregue tudo. Ele só precisa que você confie. E confiar não é algo que acontece na mente. É algo que você sente quando decide soltar. Agora, faz isso devagar, sem pressa. Pensa naquilo que mais pesa hoje, aquilo que ocupa sua mente, aquilo que você tenta resolver o tempo todo. Agora, imagina que você está segurando isso com força e aos poucos você começa a relaxar as mãos, sem jogar fora, sem ignorar, só soltando. E aquilo vai sendo colocado nas mãos de Deus, não como um abandono, mas como uma entrega. E existe diferença. Abandonar é desistir, entregar é confiar. E você não está desistindo, você está confiando, mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo em silêncio. Agora, percebe o que acontece dentro de você. A tensão diminui, o corpo relaxa, a respiração fica mais leve, porque você não está mais segurando tudo. E isso traz alívio, um alívio silencioso, mas real. Talvez nada tenha mudado fora, mas dentro já mudou. E isso é o começo do descanso verdadeiro. Não quando tudo se resolve, mas quando você para de carregar sozinho. Agora fica nesse lugar, sem pressa, sem voltar para o controle, só permanece. Porque enquanto você permanece, Deus continua trabalhando, sem pausa, sem erro, sem atraso, por você. Agora não precisa mais pensar em nada, nem no que passou, nem no que ainda vai acontecer. Tudo isso pode esperar. Esse momento é só seu, sem pressa, sem cobrança, sem expectativa. Só descanso. Respira bem devagar. Sente o ar entrando, calmo, leve, e saindo ainda mais devagar. Como se cada respiração levasse embora um pouco do peso, sem esforço, só deixando acontecer. Seu corpo começa a afundar no descanso. Os músculos soltam. Os ombros já não carregam mais tensão. O rosto fica leve. A mandíbula relaxa. A testa suaviza. Tudo desacelera. E você não precisa fazer nada para isso. Apenas permitir. Agora, imagina um lugar tranquilo. Pode ser um campo aberto, com o vento leve passando, ou um céu no fim da tarde, com luz suave espalhada no horizonte, ou apenas um espaço silencioso, onde nada te pressiona. Você está ali, sem ninguém exigindo nada, sem urgência, sem ruído, só presença. E nesse lugar, tudo está em paz. Nada precisa ser resolvido, nada precisa ser respondido, nada precisa ser entendido, só existe calma.
E enquanto você permanece nesse lugar, percebe algo importante. Você não está sozinho. Existe uma presença, silenciosa, mas firme, como algo que sustenta tudo, sem fazer barulho. Essa presença é Deus. Não distante, não ausente, mas ali, com você, sem pressa, sem cobrança, só cuidando. E enquanto você descansa, Ele continua trabalhando, nos detalhes que você não vê, nos caminhos que você não percebe, nas coisas que ainda nem chegaram até você. Tudo está sendo alinhado, tudo está sendo conduzido, sem que você precise fazer nada. Agora, deixa isso te envolver, essa sensação de que você não precisa mais segurar tudo, de que você não precisa mais vigiar tudo, de que você não precisa mais estar alerta o tempo inteiro. Você pode soltar completamente, sem medo, porque aquilo que importa está sendo cuidado e você está seguro, mesmo em silêncio, mesmo sem respostas, mesmo sem ver. Agora, se algum pensamento tentar voltar, ele não precisa ficar, ele passa, como um som distante, como algo que vem e vai, sem te prender, sem te puxar. Você continua aqui, nesse lugar de calma, nesse ritmo mais lento, nesse descanso profundo. A respiração fica ainda mais suave, o corpo mais pesado, a mente mais distante. E isso é bom. Você pode ir se desligando aos poucos, sem perceber, sem esforço, só deixando o descanso vir, porque você precisa disso, porque você merece isso, porque Deus está cuidando, mesmo enquanto você não está fazendo nada, e isso é suficiente, mais do que suficiente. Agora, permanece, sem pressa, sem voltar. Só descanso, só paz, só silêncio. Agora, aos poucos, você pode começar a voltar, sem pressa, sem perder essa calma que você encontrou aqui. Ela não precisa ficar só nesse momento. Ela pode ir com você, para o resto do seu dia, para as próximas decisões, para tudo que ainda vai acontecer. Porque o que mudou não foi o mundo ao seu redor, foi o lugar de onde você está olhando. Antes, talvez tudo parecia pesado demais, confuso demais, fora de controle. Mas agora, existe algo diferente dentro de você, mais espaço, mais clareza, menos urgência. E isso já muda tudo, porque quando a mente desacelera, o coração consegue confiar. E quando o coração confia, você não precisa carregar tudo sozinho. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa sair daqui com todas as respostas. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa entender cada detalhe do que está acontecendo. Mas você pode sair daqui com algo mais importante. Confiança. Uma confiança tranquila, sem pressão, sem desespero. Só a certeza de que Deus está trabalhando por você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que nada mudou. Ele continua, e isso é suficiente. Talvez, quando você voltar para a rotina, alguns pensamentos ainda apareçam, algumas preocupações voltem, e tudo bem. A diferença agora é que você não precisa entrar neles. Você pode observar e deixar passar, sem se prender, sem se perder, porque você já sabe que nem tudo depende de você. Isso tira um peso enorme. Agora, antes de seguir, guarda isso com você. O que é seu vai encontrar você no tempo certo, do jeito certo, sem que você precise forçar, sem que você precise correr. E aquilo que não é, não precisa mais ocupar tanto espaço na sua mente. Você pode soltar, você pode seguir mais leve, mais presente, mais tranquilo. Agora, respira mais uma vez, devagar, sente esse momento, sente essa calma e leva isso com você, para onde você for agora, para o que você for fazer, para o que ainda vier.
porque você não está indo sozinho. Deus continua com você e, mais do que isso, Ele continua trabalhando por você, nos bastidores, nos detalhes, no tempo certo. Então segue, sem pressa, sem peso, sem precisar ter tudo sob controle, só confiando, um passo de cada vez, com calma, com presença, com paz. E sempre que precisar, lembra disso, você não está sozinho e nunca esteve.